Que sempre as pessoas têm dúvida. Quando fala dessa parte, né, doutora, aquelas muitas perguntas que vêm. Tudo bem? Boa tarde. Sem dúvida. Boa tarde, Núbia. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos os espectadores também do Ver Mais. Então, doutora, eu quero que você comenta pra gente qual a importância da higiene do sono para a saúde cerebral. Núbia, a importância é fundamental. O sono é uma parte fundamental da saúde do ser humano, né? Nós dependemos do sono para a manutenção do nosso humor, da nossa mente, dos nossos comportamentos, da concentração, da produção de muitos hormônios e inclusive do nosso sistema imunológico. Então, uma boa noite de sono é fundamental para a nossa saúde, com certeza. E, doutora, como que a gente pode falar quais são os princípios hábitos que podem melhorar essa qualidade do sono? Existem várias coisas que a gente tem que atentar quando nós estamos falando sobre hábitos, né? Então, um dos hábitos importantes para manter o sono adequado é você respeitar sempre o horário de dormir e o horário de acordar. Então, quanto mais disciplina você tiver para manter isso, incluindo os finais de semana, os feriados, né, mais regular e mais estável vai ser o seu sono. Outras coisas importantes são a atividade física. A atividade física é fundamental, especialmente a atividade aeróbica, ela influencia muito positivamente na qualidade do sono. Cuidar com a alimentação, então evitar alimentos que sejam estimulantes, como café, chá preto, chá mate, o chimarrão aqui na nossa região, que é muito comum, né? Então, que eles são estimulantes, se você consumi-los muito próximo do horário de dormir, isso atrapalha bastante também o sono. Em relação ainda à dieta, os jantares de preferência devem ser feitos de forma leve, né? Comidas mais leves, nada que dificulte muito a digestão, que também atrapalha o sono. Outras coisas da higiene do sono que a gente comenta são relacionadas ao ambiente, né? O ambiente do quarto onde você está, então não deixar a iluminação muito intensa, especialmente a luz de cor azul. Se tiver uma possibilidade de colocar um filtro para aquelas pessoas que têm mais dificuldade de adormecer, é interessante o filtro azul. A temperatura, uma temperatura amena, as roupas também, tem pessoas que têm aquele hábito de dormir com muitas roupas e o estímulo do toque acaba dificultando, sabe, o sono. Então esses acho que são os principais fatores que influenciam aí na qualidade do sono. E isso é importante que você comentou pra gente, doutor, nessa questão até do horário para dormir, porque é um detalhe todo o nosso sistema. Exato, né? Isso é péssimo. Quanto mais você respeitar essa regularidade, melhor vai ser o teu sono. E, doutor, existe diferença entre a qualidade do sono obtida através de hábitos saudáveis e a qualidade do sono induzida através de medicamentos? Existe sim, Núbia. O sono, ele pode ser dividido quando a gente faz a análise do eletroencefalograma de alguém dormindo em várias fases. Uma delas, ela se chama fase dos movimentos rápidos dos olhos, ou REM em inglês, né? O sono REM, muitas pessoas já devem ter ouvido falar disso, e em algumas fases de sono não REM. Durante a noite, essas fases elas se alternam em quantidades diferentes, então formam um gráfico que nós chamamos de arquitetura do sono. Essa arquitetura, quando o sono é natural, não induzido por medicamentos, ela fica mais estável e melhora a qualidade. Os medicamentos fazem a pessoa dormir, mas tem uma tendência a mudar essa arquitetura e no final podem influenciar negativamente, assim, a longo prazo na qualidade do sono. E, doutor, quais são os principais medicamentos, então, utilizados para melhorar essa qualidade do sono? Do sono. Então, os medicamentos mais utilizados são os hipnóticos, benzodiazepínicos, então são aqueles remédios que terminam com a palavra pan, né? O diazepam, o clonazepam. Outros são os remédios que influenciam numa substância cerebral chamada serotonina e classicamente são colocados como antidepressivos. Dois deles têm uma influência importante no sono. Um deles é a mirtazapina e o outro é a trazodona. Né? Esses dois que influenciam bastante aí na questão do sono. Depois vem os remédios antipsicóticos, como é o caso da quetiapina, e alguns outros funcionais, como é o caso da melatonina, que tem sido muito usada aí para os distúrbios do sono. Doutor, muitas pessoas ficam com aquela dúvida, usar prolongadamente, existe alguns efeitos colaterais, ou por exemplo, assim, pode causar algum efeito ali nesse uso dos medicamentos para dormir ou é bem tranquilo? Sim, os remédios para dormir, quando bem indicados, são ótimos, mas temos que ter os cuidados, né? Então, especialmente em pessoas idosas, eles podem gerar vertigem, tontura, uma sonolência excessiva durante o dia.
Em alguns pacientes idosos, a pessoa pode ter alguma confusão mental em determinado horário do dia, até como efeito colateral da medicação. E a longo prazo, alguns problemas, como aumento da secreção pulmonar, no caso dos remédios hipnóticos benzodiazepínicos, né? E também com eles a questão do aumento da prevalência de doenças degenerativas. Então, hoje nós estamos estudando isso e parece que o uso prolongado desses medicamentos pode influenciar no aparecimento de doenças como a doença de Alzheimer. Uhum. Doutor, no caso assim, muitas pessoas ficam naquela, às vezes o médico, enfim, foi todo feito um estudo, um diagnóstico, que a pessoa precisa realmente passar a usar algum desses medicamentos por indicação do médico. Esse efeito depois, às vezes elas ficam, vai me causar dependência, que depois não vou conseguir dormir mais sozinho, enfim. Existe também, doutor, é um mito isso? É assim, quando bem indicado pelo tempo correto, a pessoa volta a dormir bem, né, com o tratamento, o medicamento é progressivamente retirado, é substituído por outras técnicas e a pessoa fica bem, não tem consequência nenhuma. Então, quando é acompanhado, né, com um neurologista ou com um médico especialista em doença do sono, é muito tranquilo de você fazer o uso no tempo correto e retirar quando precisa. Mas muitas pessoas fazem uso dessas medicações por conta própria. E o que acontece é realmente esse fenômeno da dependência, né, que nós chamamos de taquifilaxia, que é você ter que aumentar as doses progressivamente da medicação para elas fazerem efeito, e aí cada vez mais você vai tendo problema durante o sono. Então isso é um risco acentuado de desenvolver dependência, infelizmente. Uhum. Isso é um alerta também, né, doutor? Porque aquela situação, porque eu vou tomar, porque fez bem para tal pessoa, porque tal pessoa me indicou, enfim. Não, gente, não faça isso, conversa com o seu médico, que ele vai saber indicar o tratamento correto. Exato, né? Exato, com certeza. E doutor, existe alguma relação entre a qualidade do sono e as doenças neurológicas? Existe sim. Hoje os pesquisadores estão estudando 3 doenças principais que parece que a alteração da qualidade do sono ao longo da vida do indivíduo pode levar, né? Então, uma delas é a doença de Alzheimer, a doença de Parkinson e a esclerose múltipla. Então, essas são 3 doenças que a gente tem estudado e tem visto que o fato da pessoa não dormir bem pode gerar resíduos no metabolismo cerebral e esses resíduos induzirem alterações que acabam levando à morte das células e ao aparecimento dessas doenças. Uhum. E doutor, o que a gente pode falar, o ciclo circadiano, qual que é a importância disso para a qualidade do sono? Como é que você falou? O ciclo? Circadiano. O ciclo circadiano, ou ritmo circadiano, como a gente costuma dizer, é aquele nosso relógio interno, nosso relógio biológico. Então, o cérebro comanda o ritmo das funções do corpo e esse ritmo segue aproximadamente o ritmo ao longo do dia. O nome circadiano é a cerca do dia, né? Então, ele é influenciado fortemente pela luz. A quantidade, o tipo de luz que a gente recebe, né, ativa uma glândula chamada glândula pineal e ela controla a secreção de hormônios, como é o caso da melatonina, e mantém o ritmo. E esse ritmo não é só em relação ao acordar e ao dormir, né, que é o ritmo de despertar, mas ele também dá sequência nos ritmos da digestão, nos ritmos dos hormônios. Então, quanto mais a gente respeitar esse ciclo natural, melhor vai ser a relação entre o sono e a nossa saúde, com certeza. Uhum. Por isso que tem que ter muito cuidado, né, doutor? Porque às vezes as pessoas chegam à noite, em vez de estar desacelerando, às vezes começa a mexer no celular e fazer isso, fazer aquilo, e daí na hora de dormir, não há sono que venha, né? Sem dúvida, celular, tela do computador, né? São equipamentos que emitem muita luz, e especialmente a luz de frequência azul, e isso é bem ruim, dificulta bastante o sono. Uhum. Doutora, até não estava aqui o nosso roteiro, mas falando nessa questão de ficar acelerado, algumas pessoas vão para a academia fazer atividade física à noite. Precisa ter um cuidado por conta dessa qualidade do sono ou não? O ideal é que a atividade física seja feita algumas horas antes, não muito próximo do horário do sono. Porque é como você falou, atividade física muito próxima, né, com menos de 30 minutos do horário que você vai se deitar, isso pode atrapalhar ao invés de ajudar, né? Especialmente as primeiras fases do adormecer. Então a gente indica sempre que dê algumas horas antes, de preferência, né? E é lógico, depende do ritmo de trabalho da pessoa, o horário que ela vai encaixar esse exercício,
mas respeitar algumas horas antes do sono é importante. E doutor, quais são os principais distúrbios do sono que afetam então o nosso sistema nervoso? Então nós temos algumas doenças, alguns distúrbios bastante comuns. Um deles é a apneia do sono, que é a parada da respiração durante o período do sono, né? E ela pode ser classificada em intensidades diferentes à medida que você conta o número de vezes que a pessoa para de respirar durante a noite, né? Tem pessoas que param durante alguns segundos, às vezes até próximo de 1 minuto a parada da respiração, então o oxigênio na circulação cai, ela tem consequências de sonolência de dia, dificuldade de memória. Então essa é uma das principais doenças. Tem a insônia, que é bastante frequente também, às vezes ligada à ansiedade, à depressão ou ao ritmo de trabalho das pessoas, né? Nós temos a síndrome das pernas inquietas, que é uma doença que frequentemente os pacientes procuram a gente no consultório. Eu acho que essas três são as principais queixas no consultório, com certeza. Que chegam mais reclamando lá pra ti, doutor. E, doutor, então, a gente já passou várias dicas aqui conforme o nosso bate-papo, mas até para a gente finalizar e passar essas orientações, quais as recomendações, então, para ter essa qualidade do sono sem precisar usar o medicamento? Então, a gente tem que lembrar daquela primeira parte que a gente conversou, né? Então, lembrar de se disciplinar quanto aos horários, né? Se disciplinar quanto à atividade que é feita imediatamente antes do sono, né? Então, evitar ter alguns, principalmente para adolescentes que têm dificuldade com o sono, né? Jogos eletrônicos assim muito agitados ou muito violentos, filmes muito agitados também podem liberar bastante adrenalina. Cuidados na alimentação, né? Não ingerir alimentos estimulantes ou que tenham muita dificuldade de digestão. Cuidar do ambiente, da luz, da temperatura, da roupa. Não esquecer do exercício físico. O exercício físico é de todos, eu acho, o mais importante, né? Exercício físico regular tem tudo a ver com um bom sono, especialmente a atividade aeróbica, né? Para as pessoas que têm mais ansiedade ou têm dificuldade de desacelerar, elas podem usar técnicas como meditação, yoga, Tai Chi Chuan. Hoje a medicina já reconhece bastante a influência dessas meditações